Pessoal, eu sou o Carlos Eduardo, estou no primeiro ciclo da matemática do segundo bimestre, sou do Polo de Cubatão e vou estar falando num conteúdo estudado programático na história da matemática. A história da matemática tem como formação do professor de matemática apresentar nos dias atuais como uma das principais preocupações de inúmeros educadores matemáticos. E desta forma, com o objetivo de estruturar este projeto de pesquisa, o incluso na emergente área de pesquisa da história da educação, mesmo se apoiará nas contribuições teóricas e metodológicas dos fundamentos da história cultural e da história da educação. A história dos currículos e das disciplinas escolares tem sido o objetivo de pesquisa nas últimas décadas e os interesses historiográficos sobre esta temática. Tem a história da educação da matemática, assim como as disciplinas escolares tornam-se um objetivo de investigação, que busca justificar e compreender no papel o significado de cada uma delas na definição dos currículos, que se preocupa em outras dimensões. As pesquisas das histórias e os currículos nas últimas décadas do século XX têm o seu atual momento de repensar o papel da escola e suas especificidades de como um espaço de produção de saber e não mera um lugar de reprodução de conhecimento imposto internamente. E nessas pesquisas estamos considerando a história da matemática como uma disciplina acadêmica. Até os meados do século XIX, o termo disciplina significa o controle de comportamental e ordem regulamentar e organização. Somente assim, no final desse século, temos a disciplina que passou a ser associada ao conteúdo de ensino, como a movimentação de renovação ao ensino secundário. E os primários franceses, em estreita ligação com a renovação de suas finalidades, surgiu o termo disciplinar. O ofício da história e a produção da história para reproduzir a história da educação na matemática foi a importante aproximação de campo historiador, tendo como finalidade atribuir sentido a eu fazer o historiográfico e nas perspectivas na história cultural, podendo-se dizer assim, então, que essa história de aproximação deve ser a necessidade de levantar questionamentos que possam recolher registro passado. A partir daí, os materiais de memórias coletivas em produção da história e os conceitos de história de parte de desmistificação do próprio conteúdo, para então pensar a história como um problema. E ao problematizar, surgem outros tipos de história: histórias vividas, histórias naturais, histórias como a ciência, imediatista e histórias dialéticas. Disciplina de história matemática, conceito de história, parte de história, ela vem como diversificar e dialetar os passados presentes e os passados futuro, representando uma história e mentalidade do imaginário, história de ensino através de psicanálise. Então, com o fim, a disciplina da história da matemática entrou em uma carga, ou seja, passou a compor uma grande carga curricular do curso de matemática da universidade, e a partir daí um indicador que nos alerta para a falta de professores interessados em ministrá-la. Essa postura certamente não cogitará a disciplina e o reconhecimento e considerar o curso de cálculo, álgebra e análise. A história da matemática, por ser uma disciplina com características híbridas, adivinha em duas áreas de conhecimento distinto, permite abordagem tendo e como a área quanto a outra. Em nossas pesquisas, identificamos em duas tendências, como podemos sintetizar em história como um curso e como o conhecimento matemático da educação matemática. Eu sou o Carlos, aqui termina o meu projeto de trabalho da história da matemática.